paz do Senhor, amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Abram as suas Bíblias no livro de Deuteronômio. Livro de Deuteronômio. Capítulo 18. Vamos ficar em pé em nome do Senhor Jesus, em referência à palavra. Neemias, Esdras, quando eles abriam o Pentateuco, quando Neemias abria a Torá, que são 5 livros de Moisés, todo o povo ficava de pé. Deuteronômio capítulo 18. Amém? Todo mundo achou? Versículo 14. Deuteronômio 18, versículo 14. Prestar bem atenção que às vezes o único que era sou eu. Glória a Deus. As nações que vocês vão expulsar dão ouvidos aos que praticam magia e adivinhação. Mas a vocês o Senhor, o seu Deus, não permitiu tais práticas. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-o, pois foi isso que pediram ao Senhor, o seu Deus, em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram: não queremos ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. O Senhor me disse: eles têm razão, levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você. Porei minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhes ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhes pedirei contas. Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Mas talvez vocês perguntem a si mesmo: como saberemos se um mensageiro não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em meu nome, em nome do Senhor, não acontecer, nem se cumprir, esse mensageiro, este profeta não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. Amém? Amém. Pode se assentar. Repitam comigo: sinais. Fala com o seu irmão: hoje nós vamos falar de sinais. Fala com o seu irmão assim: Deus nunca saiu da terra. Deus não pode morar na terra por causa do pecado, mas Ele sempre deixou sinais, prodígios, maravilhas. Fale com o seu irmão: hoje nós vamos falar de profetas. Lá em Daniel, o que a Rita pregou, Daniel disse ao Senhor e orou: Senhor, não ouvimos os teus servos, os teus profetas, por isso pecamos. Amém? Amém. Deus, por causa do pecado de Adão e Eva, perdeu a comunhão com o homem. Por causa do pecado no jardim do Éden, o Senhor Deus, o Criador dos céus, o Criador da terra e do mar, deixou de ter intimidade, deixou de ter comunhão, deixou de ter amizade com o homem. O homem se inclinou para o pecado. O homem buscou o pecado. O homem se inclinou para o homicídio como Caim. O homem seguiu o caminho da prostituição, como diz. E os homens passaram a ter interesse
interesse só nas filhas dos homens. E a palavra de Deus nos fala que Deus se apartou da terra, mas Deus amava tanto o homem, Deus tem um amor tão grande para a sua criação, que é chamado homem, que o homem é chamado da imagem e semelhança de Deus. O homem é a imagem de Deus. O homem é a semelhança de Deus. Mas no jardim do Éden, o homem perdeu a semelhança. O homem passou a ter só a imagem de Deus. Quando tiramos uma foto, nós vemos uma imagem. Quando vemos uma escultura, nós vemos uma imagem. O homem perdeu a semelhança de Deus. O homem perdeu a comunhão com Deus. O homem perdeu o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele saiu do homem e voltou para Deus. E o homem ficou vazio, o homem se tornou um ossos secos, o homem ficou sem a presença de Deus, o homem passou a habitar nas trevas, Satanás passou a dominar o mundo, as famílias, Satanás passou a dirigir os homens, Satanás passou a orientar, a educar o mundo. Mas Deus nunca tirou seus sinais, não. Deus nunca tirou a tua presença total da terra. E Deus achou um meio de poder se comunicar com o homem. Deus achou uma forma de entrar em contato com a sua criação. Fale com seu irmão. Deus levantou os profetas. Daniel orou. Fale com seu irmão. No livro de Daniel, capítulo 9, fala. A missionária Rita, ela disse que Daniel orou assim: Senhor, não ouvimos os teus servos, os profetas, e pecamos, e por isso somos envergonhados. Amém. E Deus, no Velho Testamento, começou a levantar profetas, começou a levantar homens, líderes cheios do Espírito Santo. No Velho Testamento, o Espírito Santo, ele não podia habitar em toda a comunidade, ele não podia estar sobre toda a comunidade. O homem, para ter a presença de Deus no Velho Testamento, tinha que ser ungido de Deus, tinha que ser um sacerdote de Deus, tinha que ser um homem escolhido por Deus. Deus levantava um homem no meio de 1 milhão, um homem no meio de 2 milhões, como Abraão, como Isaac, como Jacó, como José, entre os 12 irmãos.